gente, estamos começando o podcast Bastidores, um produto novo, um material novo, com uma proposta ousada e muito próxima de mim e de você. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo aqui é analisar materiais audiovisuais que falem da pregação do Evangelho. Mas para isso a gente vai reunir gente muito boa aqui, gente que pensa e nos ajuda a pensar, gente que entende de comunicação, gente que entende de teologia, que entende de Bíblia, que entende de Jesus e que precisa estar cada vez mais perto de Jesus. É esse o desejo do coração. Acho que o seu também, né? E ao longo de todos os nossos episódios a gente vai estar juntinhos aqui, o Moisa e eu. Oi, Moisa. Tudo bom, Bê? Tudo jóia? Tudo ótimo. E esse material surgiu de uma conversa entre o Moisa e eu, né? A gente analisando e pensando o que a gente pode fazer mais para mostrar que a comunicação é relevante, é importante, é necessária na pregação do Evangelho. E aí a gente pensou em começar a analisar, né, Moisa, alguns materiais audiovisuais que estão por aí, que você já assistiu, que você vai assistir, para a gente ter um olhar aí mais comunicacional da maneira como as pessoas estão trabalhando a pregação do Evangelho. Sim. Assim, tudo nessa vida existe uma intencionalidade, um porquê, né? Por exemplo, você está vendo aqui esse cenário, tem uma luz atrás da Betina, tem uma escada em algum lugar. Por quê? Se chama bastidores, é por isso que a gente está mostrando aqui um cenário, né? E a ideia desse bate-papo, desse podcast que você está acompanhando, e obrigado por estar aqui, é justamente a gente poder analisar um pouquinho disso. Porque assim, a gente hoje consome muito, né? A gente passa horas na tela do celular, horas no computador assistindo Netflix, consumindo, e a gente esquece de que essas produções existem intencionalidade por trás delas. Exatamente. Né? E quando a gente recebe um material desse, que a intencionalidade é pregar o Evangelho, não tem como a gente não se apaixonar, né? Então, aqui nesse material que você está ouvindo agora, a ideia é de discutir e analisar os porquês dessa série. Exato, né, exato. A gente vai passar por vários materiais audiovisuais. Vamos começar analisando The Chosen. Aliás, os episódios de algumas temporadas, né? Mas não vai ser essa a única análise que os bastidores vão fazer, tá? Então, a nossa intenção é trabalhar com materiais que pregam o Evangelho. Justamente para a gente trabalhar nessa linha que o Moisés está falando, né? Da intencionalidade. Acho que essa é a palavra essencial. Em tudo que você recebe, que você consome, tem uma intenção. Quem produziu, quem preparou, quem pensou, tinha uma intenção ao te levar esse material. Seja uma música, seja um filme, seja um documentário, uma série, enfim, qualquer material tem uma intenção por trás. Então, o nosso objetivo aqui é reunir pessoas que entendem de comunicação, entendem de teologia, de Bíblia, de Jesus, para a gente poder entender, né, esmiuçar um pouquinho mais dessa intenção, para que a gente possa de verdade, né, Moisés, aproveitar esses materiais. E trazer para discussão, né? A gente vai falar isso agora no primeiro episódio, vai repetir isso ao longo de outros. A nossa intenção não é fazer The Chosen virar a Bíblia. Exatamente. Né? Em nenhum momento aqui a gente vai falar, no terceiro episódio da temporada 2, Jesus falou, não é isso. Assim. A ideia desse podcast, desse material, para incentivar você a pesquisar, a ler, porque eu vou te falar uma coisa, a série toma um outro gosto, um outro ritmo quando você busca a palavra. Ah, com certeza. Com certeza. Amplia, né, Moisa? Quando a gente consegue analisar, por exemplo, uma fala de Jesus com os discípulos, com algum personagem, você percebe, se você conhece a Bíblia, o contexto bíblico, você percebe algumas sacadas, algumas frases, algumas coisas que Jesus vai dizendo, exatamente, que estão totalmente baseadas na Bíblia. Para quem não conhece, temos a honra de ter como nossa host aqui, Betina Pinto, que é jornalista por formação. Exatamente. Tem mais alguma coisa para você contar pra gente? Apaixonada por comunicação, apaixonada por Jesus, eu acredito que a comunicação é essencial na pregação do Evangelho. É isso. Bom. E deixa eu apresentar ele também, né? Eu falei Moisa, mas quem é o Moisa, né? Joséias, mas a gente chama de Moisa, ok? O Moisa é editor, cinegrafista, diretor de fotografia, é um estudioso da comunicação, da imagem e também um apaixonado pelo que eu sei, né, Moisa? Com certeza, muito apaixonado. E a gente vai estar aqui, então, em todos os episódios do Bastidores com alguns convidados especiais. Isso. E eu queria começar apresentando aqui meu amigo, pastor Lely Souza, que é um grande líder, hoje está aqui em Curitiba, né, pastor? Sim, exato. Atua ali na região do Tingui. E, pastor, obrigado por ter vindo. Tá bom, muito prazer, eu estou muito feliz de poder participar desse projeto. Eu não tenho dúvida de que vai ser extremamente relevante para as pessoas que assistem o Chosen, à luz do que vocês vão informar eles.
Amém. Que bom, pastor. Que seja bênção pra gente também que tá aqui, né? Com certeza. Obrigada por estar aqui com a gente. E meu amigo Gustavo Cidral. Gustavo, jornalista por formação, atua como assessor de imprensa, é isso, amigo? Isso mesmo, Moisa. Atuo como assessor de imprensa, assessor de comunicação, né? Que trabalho também com comunicação institucional para a Igreja Adventista aqui na uma parte do Paraná, né? Pega a região central do Paraná, uma parte de Curitiba, e atuo ali. E é uma satisfação ser um dos escolhidos para participar desse primeiro episódio. Gosto muito de acompanhar filmes e séries, né? Tenho acompanhado menos do que eu gostaria por causa de uma filha pequenininha que eu tenho agora. Com criança pequena a gente fica mais limitado para essas coisas. Mas eu sou um dos que, quando começou a assistir The Chosen, eu mandava para todo mundo, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. E tô muito feliz com essa iniciativa de vocês, porque eu sinto falta de conteúdos assim, falando sobre essa série, né? A gente tem tanta coisa falando sobre outras produções, né, que não são tão importantes como essa, e é bom ter um conteúdo sobre isso. E é uma produção que veio com uma importância incrível, né, Bê? Com certeza. Ela chegou com os 2 pés na porta aí, né? Hoje o The Chosen, inclusive, tá na TV aberta no Brasil, o SBT tem produzido ela. Então... Começou, né, uma iniciativa pequena, né, mas já para impactar, né, com um roteiro fabuloso, com atores que fazem a diferença na hora da interpretação, e uma pegada muito atual, apesar de trazer contextos bíblicos muito atual. E aí depois foi passando por algumas etapas, né, Moisa, de financiamento coletivo, de patrocínio e tal, e a gente percebe na crescente da série essa evolução, né, de recursos financeiros para melhoria de cenário, para melhoria de figurino, mas em nenhum momento queda de qualidade ou aumento de qualidade. A qualidade sempre foi mantida desde o primeiro episódio, né? E eu acho assim, a gente começa o primeiro episódio ali com um letreiro que já deixa muito claro, que a gente já comentou aqui no comecinho, de que não é a Bíblia, né? Então é uma versão, é uma adaptação de um diretor que é filho de pastores, que é cristão desde sempre, e que é apaixonado pela Bíblia, que resolveu trazer isso. Gustavo, a gente estava conversando sobre algumas ousadias aí do diretor, né? E esse episódio ele é bem ousado, não é? Ele é bem ousado. Olha, eu digo que para ser o primeiro episódio de uma série assim, ele é bem denso, bem pesado, né? Tanto é que parece que se você continua vendo a série depois, é uma questão de recompensa, porque você quis mesmo. Principalmente por causa até quase o finalzinho dela, porque no final do episódio, daí você tem aquela recompensa ali, aquele momento, aquele clímax que te pesca e você vai querer ver todo o resto, né? Mas o desenvolvimento de todo o episódio, do primeiro episódio, eu achei bem, bem difícil, assim. Tem gente que... Tem um ritmo... Deixa eu confessar uma coisa aqui. Por favor. Quando eu comecei a assistir, eu olhei e falei, eu não acredito. É mais um material desses? Não vou ver, não. Eu falei, não, por birra, sabe, pastor? Falei, vou até o final. Já que eu comecei, eu vou até o final. E aí foi me encantando, porque eu fui vendo a transformação e o objetivo do roteiro, a intencionalidade e onde queria chegar, daí me conquistou. Mas as primeiras cenas eu achei muito sombrio, muito pesado, porque realmente a história era assim, né? Falei, será? Mas no final eu falei, sim, é isso. E possessão é um negócio muito pesado de ver, né? E logo no primeiro episódio, de cara, você já lidar com possessão... E é uma série, assim, que pelo primeiro episódio você não poderia ver como uma criança, por exemplo, né? Exatamente. Seria muito pesado. E tem cenas que tem sangue e tal, então... E realmente, assim, eu concordo que esse episódio não é o melhor da temporada. E ela vai melhorando, né? Cada episódio vai ficando melhor. Inclusive, a segunda temporada depois, então, deslancha, assim, né? Sim. Mas mesmo... Mas ele é fundamental, né, É Gustavo? Fundamental. Porque ela vai introduzindo alguns personagens ali, deixa algumas pontas soltas e tal. E é uma estrutura de roteiro até que a gente tem visto em outras séries, assim, né? De você apresentar, meio que jogar alguns personagens meio soltos, assim... E depois vai amarrando. Isso, você vai ver que eles vão se encontrar e tem um propósito para tudo aquilo, né, que está sendo apresentado. E eu acho que eles usaram essa estrutura e, no caso da gente que gosta de assistir e tinha interesse, né, para saber no que ia dar, fisgou a gente, né? Sim. Mas principalmente por causa daquela cena final, né? Eu acho impressionante. Assim, eu acho bem legal, eu já quero passar a bola pro pastor aqui, porque assim, existe um diretor de cinema chamado Alfred Hitchcock, né, que ele teve que financiar um filme. Porque ele apresentou para os produtores, e é o filme mais famoso dele, chama Psicose. Quando ele apresentou para os produtores, para os financiadores, a personagem principal ela morria aos 20 minutos do filme. Então eles falaram, não, a gente não vai, como é que a gente vai pagar tantos milhões de dólares para essa atriz e ela já morre já no começo? E ele teve que tirar do próprio bolso. E é disparado o melhor filme dele, e é um filme que serve de base hoje para qualquer cinéfilo
alguém da área para estudar a estrutura. Estudado dentro daquele contexto, né, Moisa? E o Dallas Jenkins, que é o diretor e criador, produtor, né, da série The Chosen, eu fico pensando ele talvez numa conversa com o produtor, né? Ó, é uma série sobre Jesus, mas Jesus no primeiro episódio vai aparecer nos últimos 5 minutos e olha lá. Quase nem vai aparecer. E como o Gustavo falou, é uma recompensa, né? Você levou ali aquela estrutura diferente, que não muito, né? Às vezes a gente não é muito habituado com aquilo, mas de repente você tem uma gratificação no final, né? E tem outra também, né? Quando eu comecei a assistir, eu também fiquei me perguntando, tá, ó, é uma série sobre Jesus, cadê Jesus? Ok. Sim, Cadê Jesus? Onde é que vai, né? E daí depois, ao longo da temporada, ao longo da série, eu entendi que a série não é sobre Jesus, é sobre os escolhidos dele, né? E aí a gente vai pro título, né, Gustavo? The Chosen, os The escolhidos. Chosen. A gente pensa que é Cristo, mas na verdade não é, né? Isso, claro, Jesus está ali o tempo todo. Sim. Mas é focado nos discípulos, né? Como eles se tornaram seguidores de Cristo. E aí, pastor, qual que é a visão de um teólogo vendo uma peça dessa? Porque assim, a gente já começa essa série mostrando 2 personagens ali, né? Esse episódio ele é premiado por dois personagens, né? A Lilith, que depois a gente vai saber que ela é Maria, e eu perdi o nome dele? O Simão, o Nicodemos. Nicodemos. Isso, obrigado. Então, você vê ali as 2 histórias permeando, né? Então, você começa uma série sobre a Bíblia, mas sem necessariamente apresentar personagens propriamente bíblicos, né? Como que o pastor enxerga uma produção dessa? Olha, teologicamente falando, a gente tem que assistir se segurando. Eu, assim como o pastor e tal, assim, tipo assim, cara, isso não existe, sabe? A gente tem que ficar lembrando o tempo todo que tem a licença poética ali, sabe? Que a maior parte dos elementos, e isso vai acontecer na série inteira, são preenchimento das lacunas que a Bíblia não preencheu, né? Então, são coisas que possivelmente aconteceram, outras nem tanto, outras absolutamente não. Sim. Sabe? Então, é importante que a gente assista sempre com o alerta ligado. Para a gente não pensar que a coisa realmente foi assim. Tá. Né? Pastor, mas aí o senhor fala assim, ó, como teólogo, como pastor, eu assisto me segurando. Então, vale a pena assistir? Vale. Por quê, Com pastor? certeza. Porque é o seguinte, até agora, de tudo que eu assisti, com algumas poucas exceções, ele não sai do conceito bíblico, da essência bíblica, Legal. de quem foi Jesus e dos evangelhos. Perfeito. Vamos sublinhar isso, pastor? Então, The Chosen não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Tem coisas ali que não estão narradas na Bíblia, mas tudo que aparece ali não sai do contexto bíblico. Exatamente. É Com alguma exceção ou outra só, que daí a gente pode discutir, vai ser discutido isso em alguns outros momentos. Mas, assim, a essência bíblica e a ideia de mostrar quem são os escolhidos. E também acaba que não adianta, né? O personagem principal, ele é destaque e daí mostra quem é Jesus. A essência dos escolhidos e a essência de Jesus, ela é pura. Ela é muito verdadeira, segundo os evangelhos. Sabe? Então é importante porque, na verdade, não há pecado nisso, não há perigo, vamos dizer assim, a gente imaginar qual é a personalidade de um personagem bíblico. A gente faz isso nos sermões. A gente cria a personalidade de um personagem bíblico. E ele fez isso também, né? Baseado, obviamente, em estudos. Desculpa, só rapidinho. Eu gostei muito do que você falou, porque pra mim, assim, assistir um episódio de The Chosen, pra mim, eu gosto de entender como se fosse escutar um sermão. Porque o pastor ele vai abrir a Bíblia, e obviamente o sermão tem que ser bíblico, né? Mas ele vai fazer a interpretação dele dali. Então, assim, eu gosto de entender que os episódios são como se fosse um sermão. Vai ter o pastor que está pregando, pode ser que de vez em quando ele fale alguma coisa que não esteja ali, mas a intenção dele é apresentar o Tem Bíblia. coisas ali, eu já percebi, nos episódios todos, tem coisas ali que não estão nos evangelhos, mas estão em fontes históricas, em livros, comentários bíblicos, sabe? Na arqueologia, que eles colocam ali sutilmente e a gente consegue
o filme consegue gerar credibilidade Uhum. nisso aí. E no que não tem base nenhuma, repito, não chega a fugir. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, assim, ó, esse primeiro episódio, ele tá trazendo muitas janelas abertas sem fechar nenhuma. Você falou muito de pontas soltas, né, Gustavo? Abre um monte de janelas e não fecha nenhuma. Isso. Ele apresenta vários personagens. Vários núcleos também, né? Vários núcleos. E assim, aparentemente aleatórios. A gente que conhece, a gente sabe que ele está construindo a característica de cada um. Então, por exemplo, Nicodemos tem um jogo duplo ali. Primeiro, ele é apresentado como o fariseu. Uhum. E aí, a ideia do autor, eu percebi, que era mostrar a pompa do farisaísmo. Uhum. A hipocrisia, a superficialidade, a religiosidade, a arrogância do fariseu. Porque daí aparece ele numa carruagem, sendo carregado, né? Não é sentado num burrinho. As roupas, ele sentado, todo mundo admirando o que ele estava falando. Mesas. A bajulação, tudo assim. Tudo foi feito para mostrar o que é o fariseu, o que era um fariseu. Uhum. E foi muito acertado. E o contexto político da época também, né? Total. Aí entra, por exemplo, a questão dos romanos. Uhum. A forma como os romanos foram apresentados, sabe? Desprezando os judeus. Desprezando, inclusive, os fariseus. Não tava nem aí, sabe? Aquele olhar zombeteiro, assim, eles querendo dar uma carteirada, o fariseu querendo dar uma carteirada, e os caras olhando de cima para baixo, assim. Aquilo é real. Uhum. Sabe? Aquilo a gente vê nas entrelinhas do evangelho. Sim. Sabe? E dos personagens que foram aparecendo, foram sendo bem construídos. Eu fiquei com uma pontinha, assim, de não seria dúvida, assim, de discordância Ok. sobre Pedro. Pedro. Porque assim, ó, de Pedro. todos os escolhidos que foram apresentados ali, Maria, o próprio Nicodemos, daí como Nicodemos, outros personagens ali e tal, André e tal, todos eles apresentavam uma ponta, Mateus também, né, que a gente pode falar depois aqui, foram apresentados com uma ponta de sinceridade. Sim. Pedro, além de ser apresentado como muito bélico, que de fato ele era, né, muito impulsivo, foi apresentado meio que como um trambiqueiro. Sim. Um cara maldoso, articulador, assim, sabe? Não teve a pontinha da sinceridade, pelo menos nesse primeiro episódio, né? Que apareceu nos outros. O próprio Nicodemos, que era um fariseu, mostrava a sinceridade dele, ele buscando algo mais. Né? O próprio Mateus também apresentava ele buscando algo mais. Mas para Pedro, não. Pedro era um trambiqueiro, não tava nem aí pra nada e tal, tentando burlar lá, tentando roubar o peixe do outro, tentando burlar lá o cara de Roma lá e tal. Daí eu penso assim, pastor, porque ao longo de todos os episódios, e aí o Gustavo de repente pode me ajudar a pensar sobre isso, o autor no roteiro tentou construir os personagens de forma que a gente pudesse se identificar com eles também, né? Então, o Pedro, a Bíblia pode não apresentar ele como trambiqueiro, né? Como daquela forma ali, como o pastor acabou de falar pra gente. Mas aquele que é trambiqueiro, não tão sincero na vida real, pode se identificar com o Pedro e perceber que também há um lugar para ele perto de Cristo. Sim, né? Então a gente pode levar para esse contexto também. Sim, a questão da mensagem, exatamente. né? Eu estou analisando historicamente falando, né? Teologicamente falando, né? Mas realmente isso passa. Trabalha com inclusão, né, Gustavo? Quando você mostra o ponto fraco de um personagem, você cria um ponto de reconhecimento ali, né? As pessoas se familiarizam, né? E Pedro ali, eu até lembrei do Agostinho Carrara quando eu vi ele. Todo trambiqueiro, né? Todo... Mas falando também sobre a questão da adaptação da linguagem, né? A gente precisa lembrar que a Bíblia é um livro milenar que foi escrito de uma maneira diferente do que os livros são escritos atualmente. Sim. Né? Ela não tem um arco ali, não existe uma história com conflito e tal. São relatos. Ela não é cinematográfica, né? Isso. Ela não foi pensada para o cinema, por exemplo. Sim. E existe ali, então, uma adaptação, como foi feita em outras obras. E a gente precisa lembrar também que sempre que alguma obra é adaptada, seja quadrinho, seja livro, seja qualquer coisa, sempre vão ter aqueles defensores fiéis que vão dizer, poxa, mudaram tal coisa, não gostei porque mudou isso, mudou tal personagem. Desconsiderando, né? Mas sempre quando uma linguagem é adaptada, você precisa mudar algumas coisas para criar uma estrutura narrativa
que se adeque ao audiovisual, que é esse caso do The Chosen, né? Principalmente uma série que é longa, que vai ter 7 episódios. Ou seja, então... 7 temporadas. 7 temporadas, Isso. perdão. Por exemplo, o Pedro foi apresentado ali e muita coisa dele ainda vai ser trabalhada, né? Então, eu creio que nenhum deles já aparece pronto, né? Todos eles ainda vão ser muito trabalhados. Vão ser construídos, que né? é diferente de um filme, né? Quando você vai ver um filme, já no começo, os personagens, do jeito que eles já são apresentados, porque a história é curta, você vai entender tudo ali em 2 horas, 1h30. Agora, uma série e tal, eles vão ser trabalhados ao longo Isso, inclusive, de todas as temporadas. O diretor, ele fala muito isso, né? Porque ele começou esse projeto lá numa igrejinha, usando a câmera dele, os equipamentos dele, sempre teve sonhos onde fazer, fez com orçamento zero. Mas ele sempre pensou que se ele fosse fazer, tinha que ser série. Porque assim, a gente viu muitas coisas feitas sobre Jesus, cinematograficamente falando, né? Mas nunca uma série tão longa, né? Com várias temporadas, né? E ele tinha essa consciência de que ele precisaria trabalhar esses personagens de outra maneira. E eu acredito que isso se deve muito ao sucesso que tem causado, que tem feito essa série. Porque ele vai trabalhando realmente ali na questão da humanização dos personagens, né? Ele coloca características muito específicas em cada um deles, né? E na construção também do caráter, isso. né? Vai moldando, a gente vai história. percebendo ao longo da série, em vários episódios, que eles vão sendo transformados, né? Devagarinho a gente vai percebendo isso. E o que enche os olhos nessa série é o zelo deles, com todos os detalhes, que é tudo coerente ali, como o pastor disse, tudo né? comunica, né, Gustavo? Isso, e tudo faz sentido. Não, poderia realmente isso ter acontecido. Por que não, né? Eles preenchem as lacunas que nós não temos, e coisas que a gente não vê em outras produções. Por exemplo, tem um filme do Noé, que saiu há pouco tempo, não, já faz alguns anos. Pelo amor de Deus, o que é aquilo, né? Não tem nada de bíblico tem lá, nada né? a ver, né? Nossa, fazem uma salada Uma no final. distorção completa. Totalmente. A licença poética, a licença artística ali Deveria ser extrapolou. Extrapolou Ser caçada. E a gente vê outras obras assim, no The Chosen não. No The Chosen a gente vê mais fidelidade, Sim. né, ao que está na Bíblia. Então nós vamos partir do seguinte princípio. The Chosen não é a Bíblia, não substitui a Bíblia, mas você pode encará-lo como sendo um sermão, Isso. com princípios bíblicos e com base bíblica. E é a partir desse princípio, né, de que é um sermão, que a gente vai conversar aqui sobre os personagens, a construção deles, né, a mudança de cada um deles e como a gente consegue se identificar com cada um deles e com cada um dos contextos, exatamente como acontece quando você assiste a um sermão, tá bom? Vamos então analisar alguns personagens? A gente falou ali sobre Nicodemos, sobre Maria Madalena e sobre Pedro, que acho que foram os que ficaram mais evidentes, né? Nesses núcleos que foram apresentados. Pastor, o que mais lhe chama a atenção no contexto de Maria Madalena, que primeiro é apresentada como Lilith? O que mais me chamou a atenção foi uma série dessa envergadura, desse tamanho, começar com ela. Aí eu fico pensando assim, o que o autor quis transmitir. Porque ela é a personagem principal desse episódio. do primeiro episódio, sabe? E assim, foi falado aqui que começou já no momento pesado da vida dela. Eu não sei, mas porque a cena tem muitas nuances, tem muitas mensagens subliminares maravilhosas ao longo. Eu acredito que o motivo de começar com ela é porque talvez de todos os personagens que foram apresentados ali no primeiro episódio e também que vão ser apresentados nos seguintes, talvez é a pecadora mais contundente. Porque ela foi endemoniada. Sim. Sabe? Para a pessoa chegar nesse nível, ela tem que ter extrapolado o nível máximo. O máximo da coisa, entendeu? Então, tipo assim, o maior dos pecadores foi o personagem principal, foi a abertura de uma série sobre Jesus. Tem jeito para o pior dos pecadores. Exatamente. E o Senhor conhece pelo nome. Exatamente, sabe? Foi muito lindo aquilo, porque Maria... E uma coisa que é da parte da licença poética aqui, é ela criança. Sim. E daí o contraste dela criança. A gente nunca para pensar que aquela mulher que recebeu 7 demônios, que foi intitulada como pecadora, ela aprendeu o caminho verdadeiro antes. Sabe? A gente não imagina, a gente só parte na nossa imaginação dela como pecadora para frente. Sim.
A gente não percebe Que ela que ela tinha a vida recebeu, anterior. ela teve uma vida, ela teve uma informação, ela teve acesso à salvação antes e que ela se desviou. Então, isso também é muito emblemático. Isso também é muito emblemático. Agora, uma coisa que ela é apresentada ali baseado numa crença popular e baseado em tradições, em escritos de tradição do cristianismo. Ela é apresentada como prostituta. Aham. A Bíblia não fala que ela foi uma prostituta. Fala que Um ela foi senso uma... popular isso, né? Ela foi uma pecadora. Ela foi intitulada em algumas outras partes da Bíblia como pecadora. Sabe? Então se deduz, porque como os autores bíblicos deram o título de pecadora, então significa que aquilo foi muito notório, então se E deduz era um pecado público, todo mundo sabia. que era a prostituição. Mas não existe um relato bíblico dizendo que ela foi prostituta, só pecadora, Sim. e que foi endemoniada. É também significativo que seja a Maria a primeira a ser apresentada ali, porque depois, quando Jesus ressuscita, o primeiro relato dos evangelhos é que Jesus encontra Maria, né, por primeiro. Então, Jesus tinha essa relação especial com ela, né? De ela reconhecê-lo primeiramente e quando ela reconhece... Aliás, ela reconhece quando Jesus chama, né, pelo nome e tal. Então é muito forte isso. E toda a parte ali também da infância dela, eu gosto quando The Chosen começa com essas cenas... Pregressas. pregressas, assim, e tal, e depois... Flashbacks. Volta. Vai linkar depois, né? Eu acho muito, muito interessante. Existe um filme chamado Maria Madalena, não sei se vocês assistiram. É um filme recente e é produção de Hollywood. O Jesus a Maria Madalena é a Rooney Mara, o Jesus é o Joaquim Fênix, enfim. É um filme, muito bem produzido, inclusive podia ser até debatido aqui nos bastidores. Aí, ó, sugestão pro próximo material, né? E você já mandou sua sugestão? Manda aqui nos comentários, então, qual é o próximo produto que você gostaria que a gente analisasse, que a gente vai colocar em análise aqui. E Maria Madalena é retratada de uma maneira bem diferente nesse filme. Assim, ela... Enfim, é bem diferente. Esse filme tem algumas questões meio esquisitas, Sim, tá? Que eu não gosto, não concordo. Outras muito boas. Eu acho que a retratação histórica é bem interessante mesmo. Mas algo similar com a série ali da Maria Madalena do The Chosen, essa questão de ela ser devota quando era criança, de ela memorizar, né? Que era um costume realmente das crianças da época, memorizar a palavra. E o que é muito visualmente simbólico, né? Que ela guardar o trecho da palavra dentro da boneca. Aquela boneca era ela, né? Sim. E a palavra estava no coração dela. Ela sabia de cor. Gustavo, que lindo isso! E depois, quando ela vai... Né? Quando ela desiste de tudo e tenta até se matar, antes disso, ela entrega a boneca pro barman lá, pro bartender. Tô me livrando de mim. Isso. Se livrando do passado dela. Ó, não quero mais. Desistindo daquilo. E ela rasga, né, a palavra e joga lá no penhasco também. Então, visualmente ele traz essa mensagem também, né? Que não tá em palavras, não tá na boca de ninguém na série, mas visualmente você entende, né? Sim, sim. Nossa, e quando Jesus chama ela pelo nome, né? Eu falei pra vocês aqui que eu comecei assistindo dizendo, será que vou assistir? E terminei, pastor, desidratada. Do tanto que eu chorei naquela cena, porque foi algo muito lindo. Muito lindo. A forma, Moisa, como eles usaram a imagem, a trilha, a iluminação para dar mais emoção àquele momento foi impressionante. Aquilo que a gente conversa, né? A intencionalidade, a semiótica da coisa, né? Existe um porquê, né? O triste é assim, os filmes de Hollywood que ganham milhões, investem milhões, e muitas vezes a gente não se atenta a isso. Existe sim uma agenda, existe sim um porquê, existe um desejo de desconstruir muitas coisas que o cristianismo construiu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, isso é colocado, isso qualquer leigo sabe. De maneira explícita e implícita também. E a mensagem subliminar sabe que existe, mas enfim. E é muito legal quando a gente vê agora uma produção cristã com intencionalidade. Né? A gente tem uma foto que eu queria que o editor colocasse ali, que é de Jesus orando com o ator Jonathan Roumie, né? Jonathan. Então, você nunca se viu isso em Hollywood de uma produção que mudou a vida das pessoas. Mas isso é nos bastidores. Nos bastidores, né? Os bastidores, né? Então, quando você vai pesquisar, vai ver entrevistas da atriz, a Vanessa, eu não vou arriscar falar sobre o nome dela aqui, que acho que deve ser italiana, alguma coisa assim.
você vê a mudança dela e o que Deus tem feito na vida dela através da série. Então, para mim, nós temos uma produção desse nível, desse porte, e você vê o que isso tem feito na vida dos envolvidos na série. É fantástico, né? É fantástico. Eu assisti a uma entrevista do diretor, Dallas, né? Sim. Contando ele e a esposa, que são os dois diretores da série, como que eles escolheram os atores que iam fazer cada um dos personagens. E aí eu quero entrar num desses personagens, né? A escolha de Nicodemos. Nicodemos é um ator que é ateu, e enquanto ele encenava, né, na conversa dele com Jesus, ele sentiu uma emoção muito forte que não estava escrita no roteiro. E eles tiveram que regravar várias vezes a cena de Nicodemos conversando com Jesus, porque naquele momento o ator chorava, o ator se emocionava demais. E aí, no final, o diretor deixou a emoção do ator, porque fez parte da cena, mas não estava roteirizada. Então, pastor, a gente pode falar que, de alguma forma, as pessoas que também assumem aqueles personagens, encenam aqueles personagens, também são impactadas pela mensagem. Não tem como não, sabe? Porque, assim, o roteiro, ele tem muito... É um campo minado, no bom sentido, para alguém passar por cima e não ser positivamente atingido, sabe? Eu fico imaginando, assim... eu também já assisti algumas entrevistas com o ator que faz Jesus. Eu fico pensando assim, cara, o que passa na cabeça desse rapaz, tá? Desse homem, por fazer um personagem assim tão significativo tão significativo assim para a humanidade, exatamente, sabe? O que passou na cabeça da mulher que fez Maria? E ele, o Nicodemos, sendo um ateu, eu fico pensando que é impossível não ter dado um nó na cabeça dele. Porque é muita coisa, tem muita mensagem, cada frase tem uma mensagem, cada parágrafo, às vezes um olhar, é muita coisa, sabe? Porque se a gente que tá aqui, a gente é atingido, né? Imagina quem tá lá. Imagina quem tá lá. E ainda falando, pastor, sobre Nicodemos, ele vive um dilema gigantesco. Né? O episódio mostra pra gente esse dilema que ele vive, a questão política, como o senhor bem colocou no começo, né? O contexto que existia entre os fariseus, né? E ele encontrando alguém que estava indo na contramão de tudo aquilo que ele tinha aprendido, mas era exatamente o que ele acreditava. Né? Então, essa polêmica que ele vivia, essa confusão de conceitos e de práticas, né? A gente percebe que permeou o personagem nesse primeiro episódio. O que eu acredito que seja a realidade de uma tonelada de pessoas. Porque as pessoas têm sua vida, têm as suas crenças, têm a sua história, a sua educação, e quando se deparam com Jesus, é uma destruição de tudo que acredita. Uau. E daí a pessoa fica no ar. Nicodemos mostrou isso, ficou aquela coisa assim, perdeu o chão, né? Perdeu o chão. E agora? Sabe? Gente, faz todo sentido. E agora? E daí o dilema. Avanço ou recuo? Ou recuo. E é impressionante porque o encontro com Jesus é individual. A gente percebe Nicodemos naquele dilema gigantesco, interno, e a mulher dele, convivendo com ele, na mesma casa, na mesma cama, a vida junto com ele, não estava sentindo o que ele estava sentindo. Né? Não teve o mesmo encontro, não foi tocada. Né? Inclusive, ela foi o lado oposto da história ali, né? Exatamente. Puxando ele de volta pro ritual, tradicionalismo. Pra arrogância, pra religiosidade. As aparências. Exatamente. Eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores dos bastidores, né? Da complexidade desse episódio, né? Porque a gente tem ali uma cena de possessão que brinca ali com terror, a gente tem a apresentação de diversos personagens, ele é uma narrativa mais complexa. O que você acha que passou na cabeça do diretor e qual a intencionalidade dele de colocar tantos elementos já no primeiro episódio ali? É complexo mesmo, assim, talvez se eu fosse indicar pra alguém hoje The Chosen, eu não indicaria logo começar no primeiro. O primeiro episódio. Talvez pelo terceiro, que é com as crianças e tal, mais leve. Né? O piloto, The Shepherd, é bem legal. Verdade. Mas eu acho que ele já quis, de cara, mostrar que ele ia mostrar justamente as pessoas do jeito que elas são, o ponto fraco delas, que elas são gente como a gente, né? Os seguidores de Cristo eram gente como a gente, e
E a questão de como Jesus aparece para resgatá-las, né? Nesse primeiro episódio, Jesus ainda não teve contato com os outros, apenas com Maria Madalena. Mas quando ele entra em contato com ela, e você... Enfim, é maravilhosa a cena, né? Não tem como descrever. Ele até estava comentando contigo, Moisa, né? De que, assim, ela não é complexa, ela não tem nenhum elemento complexo, mas é só a edição ali, a direção, a interpretação dos atores, a trilha sonora. Em poucos segundos, aquilo lá toda vez eu fui rever o episódio pra vir pro podcast e me emocionei de novo, né? Cada vez que eu assisto aquilo ali, eu me emociono de como é impactante quando Cristo aparece na vida de alguém que tá desesperado e pensando em que não tem mais solução pra nada, né? A história por si só já é emocionante, né, Gustavo? Já é impactante. Mas todos esses elementos comunicacionais que você acabou de citar, eles tornam aquela cena ainda mais significativa para quem tá assistindo. Sim. Aí entra o valor de ser uma obra cinematográfica, né? É para isso, porque se fosse só para fazer um teatrinho do que aconteceu, não ia impactar. Agora, quando você pega... E a Bíblia nem menciona uma cena como aquela. Em nenhum momento. Eu acho que não existia nem taverna naquela época, não sei. Em Israel, né? Porque... Isso eu acho que ele usou também para contemporaneizar, para a gente também entender ali, se adaptar. Digerir melhor, né? Isso, digerir melhor a mensagem. Já foi mencionado aqui algumas vezes, você falou, Gustavo, a Bettina também, da questão dos últimos minutos da cena ali, de Jesus com Maria. Aquilo ali teve dois elementos muito tocantes, que é o que, acredito eu, que toca o nosso coração, porque a gente se coloca no lugar. Foi quando ele chamou ela pelo nome verdadeiro. Sim, que poucos conheciam, na verdade. Que poucos conheciam, exatamente, sabe? E ele citou algo que era conhecido dela, que era a oração que estava guardadinha dentro da boneca. Sabe? Esses dois elementos trouxeram uma intimidade, assim... de 0 a 100, instantânea. Intensa. Porque ela, inicialmente, quando foi tocada por Jesus, ela rechaçou. Ela virou as costas e saiu. Mas quando Jesus chamou ela pelo nome, e quando Jesus relembrou ela do que ela já havia aprendido, aquilo ali foi o ponto da virada, foi quando ela parou. Sim. Sabe? Que daí é aquela hora que a gente arrepia, assim. Porque... Assim como agora, por exemplo, né? Exatamente, sabe? Porque gente, ali foi transmitida a ideia de um Jesus que sempre cuidou de você, que nunca te abandonou, um Jesus que conhece a tua história. A trajetória, né? Um Jesus que conhece o teu eu verdadeiro. Que sabe o teu valor, independente... É aquela moedinha suja, né? Que se limpar, o valor tá ali ainda. Ele transmitiu tudo isso nesses dois momentos. Quando chamou pelo nome e quando recitou algo que ela conhecia do passado. Foi muito forte a mensagem. Foi mesmo. E aí eu acho que é onde gera conexão com a gente. Então, esse Jesus me conhece pelo nome. Esse Jesus conhece a minha história. Ele sabe onde eu tive, sabe onde eu tô e sabe para onde eu posso ir. Uau! Gente, é só o primeiro. É só o primeiro episódio do Bastidores aqui, analisando a série The Chosen. A gente vai ainda passear por vários personagens, a gente vai analisar aí várias cenas, vários contextos, mas eu acho que a gente começou bem, né, Moisa? Com toda certeza. Muito bem acompanhados. Muito bem acompanhados. Né, com análises bem profundas, trazendo para nossa realidade, para nossa prática. Eles vão voltar mais vezes, né? Querem voltar? Opa, vai ser um prazer. Então vai ser muito bom tê-los com a gente aqui. E você que está nos acompanhando, e aí, gostou desse começo de Bastidores? Gostou? Comenta com a gente aqui o que mais te impactou nesse episódio, o que mais te chamou a atenção na série, porque a gente vai continuar. A gente vai continuar analisando outros, porque a gente entende que ao analisar esses episódios, a gente também vai fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, que está baseado na Bíblia. A gente vai tendo oportunidades de rever, de repensar as nossas práticas. Cada vez que a gente entra em contato com um personagem, a gente vê aí algumas características que a gente acaba se identificando.
a gente vai revendo, repensando as nossas práticas nessa caminhada cristã, onde estamos todos nós, né, Moisa? É isso aí. Fechou por hoje? Com certeza, acho que fechamos com chave de ouro, né? Eu acho que sim. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada, valeu. Gustavo. Obrigado. Obrigada, pastor. Foi um prazer. Valeu, Moisa. Obrigado, Betina. Obrigada a você que nos acompanha. A gente volta então no próximo episódio, esperando, é claro, né, a sua participação, a sua companhia e os seus comentários para interagir com a gente aqui também. Até lá.